Retornando às nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre o ativo. Só recapitulando sobre o vídeo anterior, nós aprendemos que no balanço patrimonial, o ativo é um grupo de natureza devedora formado por bens e direitos. Esse grupo é formado por dois grupos: o ativo circulante, onde eu coloco os bens de giro, e os direitos com vencimentos até o próximo exercício social. O próximo exercício social são os 12 meses seguintes a contar do dia do meu balanço. E o ativo não circulante. O ativo não circulante é formado por direitos com vencimentos após o próximo exercício social, ou seja, esses direitos vencem após 12 meses a contar do dia do meu balanço. E ainda eu coloco nesse ativo não circulante os bens e direitos que eu adquiri com a intenção de ficar com eles. Então nós falamos que esses bens são adquiridos com a intenção de permanência, ok? Podem ser bens, podem ser direitos. Por exemplo, um veículo que a empresa adquiriu para uso é uma intenção de permanência. Ou eu posso investir em ações de outras sociedades. Então eu tenho direito sobre essas ações. Também é intenção de permanência. Esses dois grupos do ativo nós vamos visualizar aqui nesse próximo balanço patrimonial. Começando. Quando eu monto o balanço, a lei determina que os valores são colocados em ordem decrescente de liquidez. O que significa ordem decrescente de liquidez? Eu começo mostrando o dinheiro que existe na empresa. Então, na data que eu monto o balanço, o primeiro dinheiro que existe, que eu vou mostrar, é o dinheiro que está no nosso cofre, no nosso caixa, o dinheiro que está na nossa conta bancária e ainda os dinheiros que nós temos aplicados. Mas não é qualquer aplicação financeira. São as aplicações de resgate imediato. É aquela aplicação que eu posso resgatar a qualquer momento. Ela não tem um prazo pré-estabelecido para que seja feito o resgate. Nós chamamos a isso de disponibilidades. Então eu começo o meu ativo circulante mostrando o meu disponível. Então o primeiro item a ser mostrado no ativo circulante é o disponível. É o dinheiro que eu tenho para gastar neste momento. Depois que eu registrei todo o meu disponível, eu vou registrar nesse ativo circulante os créditos. O que seriam os créditos? Os direitos que a nossa empresa tem para com terceiros. Lembrando que esses direitos têm vencimentos de até 12 meses, a contar do dia do meu balanço patrimonial. Esses direitos podem ser direitos com terceiros, no sentido de valores a receber, duplicatas a receber dos nossos clientes, que nós chamamos de títulos a receber, ou mesmo clientes, são duplicatas emitidas pela nossa empresa, que nos dão o direito de receber nos vencimentos. Podemos ter direitos também com o governo, impostos a restituir, impostos a recuperar. Podemos ter ainda direitos com os nossos fornecedores, adiantamentos que nós fizemos para eles. Então, se eu adiantei um valor a um fornecedor, eu tenho direito para com esse fornecedor, direito de receber a minha mercadoria um dia. Então, nós registramos tudo isso no item chamado créditos. Depois de registrar esses créditos, eu vou registrar, ainda no ativo circulante, os meus estoques. O que seriam os nossos estoques? Todos os bens que a nossa empresa adquiriu com a intenção de consumo, fabricação e venda. Então são bens que nós chamamos de bens de giro. Por que giro? Porque eles entraram na nossa empresa, mas eles têm uma saída rápida. Então a intenção é de girar. Nós podemos ter nesses estoques material de escritório, material de consumo. Não vamos confundir o material de escritório e o material de consumo com as nossas despesas. Despesa é o que eu já consumi. Nos estoques eu tenho o que está guardado. Então o meu material de escritório que está no estoque, ele está guardado na empresa. O que já foi usado, eu já dei baixa no estoque e lancei nas despesas, nos consumos. Ainda posso ter nos estoques matérias-primas, no caso de uma indústria. A indústria, ela tem matérias-primas para fabricar o seu produto. Então, na contabilidade industrial, nós trabalhamos com matérias-primas, insumos para a fabricação, e isso vai dar origem ao produto. Então, eu tenho também uma conta chamada produtos em elaboração. Então, na indústria, eu vou gerar desde a matéria-prima até o produto acabado. E tudo isso está registrado no grupo estoques. Uma loja, que seria um comércio, ela trabalha com mercadoria. Então, nós falamos que a indústria tem produtos e a loja tem mercadorias. Então, em uma loja, as mercadorias também estão registradas nesse grupo estoques. Não importa qual é a sua mercadoria, é o seu ramo de atividade. Se você tem uma loja de roupas, as suas mercadorias são as roupas que você vende, tá certo?
E aí nós encerramos o ativo circulante com o último item, que são as despesas antecipadas, que nós já aprendemos em outras aulas. O que seria uma despesa antecipada? Um direito conquistado sobre uma despesa que ainda vai ocorrer. Como assim ela vai ocorrer? Vai ocorrer o fato gerador. O que é fato gerador? É o momento da utilização dessa despesa. Então hoje eu adquiri um direito sobre uma despesa que é referente ao meu futuro. Então despesas antecipadas são despesas do exercício seguinte. O exercício seguinte é o período seguinte, os 12 próximos meses. Se hoje eu paguei o aluguel do futuro, eu tenho uma despesa antecipada. Se hoje eu adquiri uma pólice de seguros, eu tenho uma despesa antecipada. Então, o que vai vencer é a vigência do aluguel que eu paguei adiantado. É a vigência do meu seguro, do seguro do meu carro. Então, nós chamamos de despesas antecipadas. Em segundo lugar, nós, montando o balanço, elaboramos o ativo não circulante. O ativo não circulante, ele é formado por 4 grupos. O primeiro grupo, nós vamos chamar de realizável a longo prazo. O que nós chamamos de realizável a longo prazo? Os direitos com vencimentos após o próximo exercício social. Por exemplo, se eu estou fechando o balanço hoje, as duplicatas que eu tenho a receber, que vencem até o próximo período, até 12 meses pela frente, eu vou jogar no meu ativo circulante. Mas as duplicatas que eu tenho que vencer após esse período, após 12 meses, eu vou jogar nesse grupo realizável a longo prazo. Então nós falamos que é um ativo não circulante. Aqui também no realizável a longo prazo, eu coloco alguns itens que podem ser pegadas na prova. Como assim? A lei determina que as negociações que a empresa faz com as pessoas ligadas a ela, não importa o vencimento, eu sempre vou colocar em negociações de longo prazo. Um exemplo, a nossa empresa, que é uma revendedora de veículos, ela emprestou dinheiro para um dos acionistas. O objeto da nossa empresa é vender veículos, mas nós emprestamos dinheiro para um dos acionistas. Esse empréstimo foge ao nosso objeto principal. Então, a lei diz o seguinte, não importa a data de vencimento que esse acionista combinou pagar para a empresa, coloque esse direito a longo prazo. Então, são exceções que podem derrubar o candidato na prova. Então, pessoas ligadas à empresa, coligadas, controladas, acionistas, diretores, esses valores, não importa a data que eu negociei para que eles paguem para a empresa. O contador joga direto no realizável a longo prazo. Depois que eu coloquei todos esses direitos de longo prazo, eu vou para o próximo grupo do meu balanço, é o grupo dos investimentos. Investimentos na contabilidade são bens e direitos que a nossa empresa adquiriu com a intenção de renda, a intenção de ganho. Nós investimos para ganhar em cima deles. Imóveis que nós adquirimos para alugar para alguém, vamos ganhar com esse aluguel. Obras de arte que nós adquirimos em algum leilão, porque essas obras de arte nós compramos com a intenção de valorização. Veja bem, não é meu ramo de atividade trabalhar com obras de arte. Eu investi em obras de arte. Então são investimentos. Ainda tem nos investimentos as participações em outras sociedades. Nós adquirimos ações de outras empresas. Nós investimos em outras empresas. Podemos investir em coligadas, podemos investir em controladas. Então seria o nosso grupo investimentos. Na sequência, nós vamos elaborar um outro grupo, é o terceiro grupo do ativo não circulante, chamado imobilizado. O imobilizado é formado por bens de uso corpóreos, bens tangíveis. Os bens de uso tangíveis são colocados no nosso imobilizado. Além dos bens de uso tangíveis, algumas empresas trabalham com os direitos de exploração dos elementos da natureza. Então, esses direitos de exploração dos elementos da natureza também são registrados no imobilizado. E nós encerramos o nosso ativo não circulante com o grupo intangível. O que seria o intangível? Os bens imateriais que a nossa empresa adquiriu com a intenção de uso. Um ponto comercial, as marcas, patentes, direitos autorais. Então, são bens considerados intangíveis. Dentro desse grupo ativo, nós ainda temos as contas retificadoras. Então, como eu já falei em outros vídeos, nós temos no ativo bens e direitos que compõem a parte positiva do ativo. É o meu patrimônio bruto, o ativo. Mas eu ainda tenho contas negativas. As contas negativas nós vamos abordar nesse outro
demonstrativo aqui, porque não coube ali. Então aqui eu coloquei apenas o ativo circulante. Veja bem, no ativo circulante nós temos o grupo créditos. O que são créditos? Direitos da nossa empresa para com terceiros. Vamos aprender posteriormente que nem todo cliente faz o pagamento para a nossa empresa. Então nós vamos aprender a provisionar, fazer créditos de liquidações duvidosas. Então nós temos uma provisão para crédito de liquidação duvidosa. É uma conta negativa que eu vou encontrar no meu ativo. Essa matéria será elaborada em outro vídeo. Ainda nesse grupo créditos, nós temos os valores mobiliários. O que são valores mobiliários? Ações que nós adquirimos de outras empresas, mas com a intenção de vender logo, ganhar um dinheiro rápido. Muitas vezes eu compro essas ações e na hora de fechar o meu balanço, essas ações caíram de preço. Isso a gente vê muito em jornal, tá certo? Ações da companhia tal desvalorizou no mercado. Então nós vamos aprender que é feita a provisão de ajustes ao valor de mercado. Eu paguei 100 milhões pelas ações, mas hoje elas estão valendo 80 milhões. Então eu vou mostrar no meu balanço essa perda de 20 milhões. Então eu ponho essa conta negativa, provisão de ajustes ao valor de mercado. Eu comparo o valor que eu paguei com o valor que está no mercado e mostro essa perda através de uma conta negativa. Temos no grupo estoques as mercadorias, matérias-primas, e esses itens também podem perder valor perante o mercado. Então o que eu preciso entender? Eu trabalho com o princípio da prudência. O princípio da prudência diz o seguinte: quando você tiver dois valores para mostrar no seu ativo, fique com o menor valor. Então, as provisões, elas mostram exatamente o princípio da prudência. Por exemplo, eu adquiri uma mercadoria e paguei por essa mercadoria 10 mil reais. Se hoje essa mercadoria estiver no mercado avaliada por 12 mil reais, eu não faço nada com essa informação. E o princípio da prudência manda eu mostrar o menor valor. Então eu vou mostrar no meu balanço o 10 mil reais, que é o valor que eu paguei. Mas se fosse o contrário, essa mercadoria adquirida, ela está valendo no mercado 8 mil reais e eu paguei 10. Então, respeitando o princípio da prudência, eu vou mostrar o menor valor. Então eu faço a provisão de ajustes de estoques ao valor de mercado. 10 mil é o valor que eu paguei, menos 2 mil que é o valor que eu estou perdendo. E aí quem olhar o meu balanço vai entender que essa mercadoria vale 8 mil reais. Então as provisões servem para reduzir o meu ativo e mostrar um valor real, tá certo? Ainda no meu ativo, eu tenho o grupo ativo não circulante. E o nosso ativo não circulante, ele é formado também por vários grupos. Então nós temos no grupo realizável a longo prazo, duplicatas a receber também. Nem todas as duplicatas eu vou conseguir receber dos meus clientes. Então nós vamos aprender que é feita a provisão para crédito de liquidação duvidosa. É a conta negativa que entra no ativo. No grupo investimentos, nós temos os investimentos em ações. São ações que nós adquirimos de outras companhias. Mas no momento de fechar o balanço, nem sempre essas ações valorizaram. Olha o nosso exemplo da Petrobras, que está aí toda hora para você ver. Então as ações perdem o valor no mercado de acordo com as negociações que são feitas pela empresa. Então nós vamos aprender que o investimento, eu paguei um valor X, mas se esse investimento caiu no mercado, as ações desvalorizaram. Então eu faço a provisão para perdas em investimentos. É uma conta retificadora que eu vou mostrar no meu ativo também. Essa matéria é abordada na contabilidade avançada. Então nós vamos aprender isso detalhadamente na contabilidade avançada, que já é uma outra matéria que vem pela frente. O grupo imobilizado, nós aprendemos que é formado por bens tangíveis. Esses bens tangíveis, no decorrer dos anos, se desgastam. Esse desgaste nós chamamos de depreciação. Então você vai aprender a depreciar os bens tangíveis, exceto os terrenos. Terreno eu não posso depreciar. E no decorrer da vida útil de cada bem, eles vão perdendo o seu valor contábil. Então no meu balanço eu posso encontrar uma conta negativa no imobilizado chamada depreciação acumulada. Ainda no imobilizado, para as empresas que trabalham com a exploração dos elementos da natureza, ela vai fazer o quê? O processo da exaustão. O que é a exaustão? Durante os anos que eu extraio os minérios da natureza, esses minérios vão se acabando, vão se exaurindo.
Então, o valor que eu paguei pelos direitos de explorar a natureza, com o passar dos anos, eu vou transformando isso no próprio bem que eu extraí. Então, eu vou extrair o minério da natureza e vou guardar ele no meu estoque. O processo da exaustão é a extração do bem que eu retirei da natureza e guardei no meu estoque. Então eu posso encontrar a conta exaustão acumulada. Então a exaustão acumulada é uma conta negativa no meu ativo imobilizado, mas os valores que eu extraí, eu vou guardando no meu estoque e espero o momento da venda. Quando ocorrer a venda desses bens, eu vou dar baixa lá no meu estoque e lançar nos custos de bens vendidos. Ok? E encerrando, nós temos o intangível. O grupo intangível é formado por todos os bens de uso intangíveis, marcas, patentes, ponto comercial, que nós chamamos de fundo de comércio, direitos autorais e outros bens intangíveis. Nem todo bem intangível tem uma vida útil limitada. Então a lei determina que os bens intangíveis de vidas úteis limitadas, ela tem uma vida útil finita, tá certo? Nós vamos efetuar o processo da amortização. Então, no balanço, eu posso encontrar no intangível a conta retificadora, amortização acumulada. Mas não vai fazer confusão. Por exemplo, uma marca, eu não vou amortizar, porque eu não sei qual é a vida útil de uma marca. Enquanto a minha empresa existe, a minha marca existe. Então, a marca tem vida útil ilimitada. Já uma patente, ela cai no direito público após alguns anos. Então eu tenho o direito de amortizar o valor que eu paguei por essa patente nos anos que eu vou usar essa patente na minha empresa. Então isso é uma vida útil limitada. Então eu faço esse processo da amortização. Então essas são as contas negativas que nós chamamos de retificadoras no nosso balanço. Lembrando mais uma coisa, quando você pensa em ativo circulante, entre os vencimentos que eu falei, de 12 meses. Mas existe uma exceção. Algumas empresas, elas precisam de um período superior a 12 meses para encerrar o período contábil. Então, nesse caso, o ativo circulante dessa empresa vai respeitar esse período. Por exemplo, algumas multinacionais, elas necessitam de um período superior a 12 meses para fechar o período contábil. Então, vamos supor que ela teria um período contábil de 16 meses. Então, nesse caso, o ativo circulante dessa empresa vai respeitar esses 16 meses. E o que passar desses 16 meses, eu jogaria no ativo não circulante. Mas apenas para algumas empresas, são exceções. Então, essa foi a nossa aula sobre o grupo ativo do balanço.